Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá, futuro engenheiro, tudo bem com você? Eu sou a professora Andreia e nós iremos discutir a nossa segunda aula da disciplina Engenharia Econômica. Essa disciplina que eu tenho tanto carinho, essa disciplina que é tão fundamental para você, engenheiro, para você, futuro tomador de decisão. Na aula passada, nós falamos sobre o conceito e significado de economia. Então, o que é economia? A economia é uma ciência social que procura analisar, que procura tomar decisão em quais recursos serão produzidos, como os recursos produtivos eles serão alocados na produção de bens e de serviços. Com qual objetivo? Para satisfazer as necessidades ou os desejos humanos. Desejos esses que são ilimitados. Então, de um lado, nós temos uns recursos produtivos limitados, do outro lado, nós temos necessidades ilimitadas. Escassez com ilimitação, com várias necessidades, nós vamos ter um problema. E é esse problema que a economia ela estuda. Então, nós falamos da escassez. Aí nós falamos que os recursos produtivos todos são escassos, independente do país. Então, países grandes, países pequenos, países ricos, países em desenvolvimento, os recursos produtivos eles são escassos, eles são limitados. Seja terra, seja mão de obra, seja tempo, capital ou qualquer outro recurso necessário para a produção. Nós falamos sobre as questões econômicas básicas. Então, dado essa limitação dos recursos, a economia ela procura responder a 4 questões básicas. O que produzir? Então, quais são os bens que serão produzidos? Qual quantidade? Então, qual a quantidade que vai ser produzida? Para quem será produzido? Quem é o nosso público-alvo? E a nossa quarta pergunta, como será produzido? Qual é o processo produtivo utilizado? Nós falamos também sobre alguns conceitos básicos de economia. Então, nós falamos sobre fatores de produção, nós falamos sobre sistema econômico, nós falamos sobre bens e serviços, nós falamos sobre setores econômicos. Na aula de hoje, nós vamos discutir os fundamentos da engenharia econômica. Então, nós vamos trabalhar com a unidade 2. Então, a unidade 2 do nosso material dá a base para a nossa aula de hoje. Eu dividi a nossa aula em 3 momentos. Primeiro momento, fundamentos da engenharia econômica. Então, quais são alguns fundamentos básicos quando nós estamos falando de engenharia econômica e também o que é a engenharia econômica. Segundo momento, tomada de decisão. Então, na aula passada, na nossa live, nós falamos de tomada de decisão, mas como que essa tomada de decisão, de fato, ela é feita aqui na engenharia econômica? Quais critérios que nós vamos levar em consideração para tomar essa decisão que tanto eu venho falando?
E no último momento, exercício. Então, é um exercício que está ligado à engenharia econômica. Então, é só um exemplo bem bacana. Acho que você vai gostar. Quando nós estamos falando em engenharia econômica, nós estamos falando em alguns elementos, alguns temas muito específicos. Por exemplo, é uma decisão economicamente prudente atualizar o centro de produção de componentes de uma fábrica de aviões a fim de reduzir os custos em 20%? Então, olha, eu tenho uma tomada de decisão. Então, eu vou, de fato, atualizar esse centro de produção ou eu não vou atualizar o centro de produção? Eu só vou atualizar esse centro de produção se esse novo centro reduzir os custos em 20%. Eu vou fazer uma análise econômica e financeira para essa tomada de decisão. Um segundo exemplo de tomada de decisão ligado à engenharia econômica. Uma nova técnica de aglutinação deve ser incorporada à manufatura de pastilhas de freio de automóveis? Então, sim ou não, mas não é simplesmente sim ou não. Eu preciso levar em consideração alguns elementos, levar em consideração alguns indicadores para eu tomar essa decisão de utilizar essa nova técnica ou não utilizar essa técnica. Terceira decisão, terceira tomada de decisão. Os benefícios compensam os custos de construção de uma ponte sobre o canal de navegação intracosteiro? Então, eu preciso ver aí custo, eu preciso ver benefício e preciso fazer uma comparação. Quarto tema pertinente à engenharia econômica. Devo liquidar minha conta de cartão de crédito com dinheiro emprestado? Então, essa quarta tomada de decisão é uma tomada de decisão de pessoa física, mas também é uma tomada de decisão que está ligada à engenharia econômica. Então, como você pode perceber, só por esses 4 temas, que a engenharia econômica ela sempre vai estar ligada à tomada de decisão, mas levando em consideração fatores concretos. Não é só tomar uma decisão, é tomar uma decisão com base em fatores concretos. Mas o que é engenharia econômica? Segundo o Blank Tarquin, a engenharia econômica envolve formular, estimar e avaliar os resultados econômicos, quando alternativas para realizar determinado propósito estão disponíveis. Então, quando nós estamos falando em engenharia econômica, nós estamos falando em mais de uma alternativa, nós estamos falando em pelo menos 2 alternativas, nem que seja investir ou não investir, e nós estamos falando em resultado econômico. Então, nós não vamos falar em resultados da engenharia em si, da engenharia pura. Nós estamos falando em resultados ligados a fatores econômicos. Uma outra forma de definir engenharia econômica, segundo esses mesmos autores, é considerá-la um conjunto de técnicas matemáticas que simplifica a comparação econômica. Então, quando nós estamos falando em engenharia econômica, nós estamos utilizando para essa tomada de decisão algumas técnicas matemáticas. Nós vamos considerar algumas ferramentas, alguns instrumentais matemáticos, estatísticos e de análise de investimento para conseguir tomar uma decisão racional. Aqui eu coloquei para você o que é a engenharia econômica em si.
Então, como nós vimos no slide anterior, a engenharia econômica é o estudo que compreende os métodos, técnicas e princípios fundamentais para a tomada de decisão. Então, sempre quando nós estamos falando em engenharia econômica, nós estaremos falando em tomada de decisão. Quando que surge a engenharia econômica? A engenharia econômica é uma área relativamente antiga. Ela é de 1887 e ela surgiu nos Estados Unidos. Então, foi nos Estados Unidos que se começou a falar em técnicas, começou a sentir a necessidade da existência de técnicas para tomar uma decisão. Tomar uma decisão em relação ao quê? Em relação às ferrovias norte-americanas. Então, naquela época, em 1887, foi analisado como que nós vamos entender se a construção, a melhoria das ferrovias norte-americanas, de fato, ela é viável. Então, nós precisamos criar técnicas, nós precisamos ter alguns instrumentos, nós precisamos quantificar, criar indicadores. Para que serve? A engenharia econômica vai fornecer, então, esses instrumentos para tomada de decisão. Agora, essa tomada de decisão é uma tomada de decisão qualquer? Não. Essa tomada de decisão, ela consiste na escolha entre caminhos alternativos de ação. Então, quando nós estamos falando na tomada de decisão, nós estamos falando na escolha de caminhos a serem seguidos. No nosso dia a dia profissional, no seu dia a dia profissional como como engenheiro, você certamente irá se deparar com várias opções. Então, você vai ter lá a opção A, a opção B, a opção C, desde investir numa nova máquina, expandir a sua linha de produto, ou mesmo comprar um caminhão ou uma frota de caminhões, expandir para um determinado mercado. Você sempre vai se deparar com inúmeros caminhos a serem seguidos. E você vai precisar tomar essa decisão. Só que você, como um bom engenheiro, não irá tomar a decisão aleatoriamente. Você, como um bom engenheiro, irá tomar a decisão com um método racional. O que é um método racional? Você vai buscar o maior número de informações possíveis, o maior número de dados possíveis, e você vai, a partir daqueles dados, fazer uma análise. Você vai analisar os custos e os benefícios dos dados que você teve acesso. Você vai analisar os custos e benefícios do caminho a ser seguido. Aí sim você vai tomar uma decisão racional. Vamos pensar numa corrida de cavalo. Você vai lá num jockey e você vai apostar em um cavalo. Você vai escolher o cavalo aleatoriamente, você vai olhar todas aquelas opções e vai escolher, eu quero o cavalo número 15, por exemplo, porque ele é o mais bonitinho. Não. Você vai fazer o quê? Você vai estudar todos os cavalos. Você vai procurar saber como que eles se comportaram nas corridas passadas. Como está a saúde desses cavalos, o treinamento desses cavalos. Então, você vai, a partir de todas essas informações, aí você vai escolher qual é o cavalo que você irá apostar. E assim é a nossa tomada de decisão. A tomada de decisão não é uma tarefa simples. A tomada de decisão, ela é um processo complexo. E ela é um processo que vai envolver inúmeros elementos. Então, nós vamos trabalhar com diversos elementos.
Quais são esses elementos? Vai depender muito do tipo de tomada de decisão que nós estamos tendo que trabalhar. Vai depender muito dos caminhos que nós vamos seguir. Para os caminhos mais simples, decisões de porte menor, certamente são decisões que você não vai precisar de tantos elementos como as decisões de um porte maior, como as decisões mais complexas, decisões que envolvem um valor monetário maior, decisões que envolvem um maior número de pessoas. Portanto, os elementos que você irá levar em consideração variam de cada tipo de decisão. De qualquer forma, sempre será um processo complexo. Só que, para eu tomar decisão, eu preciso que alguns fatores necessariamente estejam presentes. Primeiro fator, eu preciso que tenha alternativas de investimento. Não existe uma tomada de decisão quando eu tenho somente um caminho a ser seguido. Vamos supor que uma determinada máquina essencial para o processo produtivo, ela quebre. Ou eu adquiro uma nova máquina, ou a empresa adquire uma determinada máquina, ou a produção para. Isso é uma tomada de decisão? Não, vai ter que adquirir a máquina. Agora, se eu puder escolher entre adquirir a máquina da marca A ou adquirir a máquina da marca B, eu vou ter uma decisão? Sim. Então, eu tenho alternativas. Eu só tenho, portanto, tomadas de decisão se eu tiver pelo menos duas alternativas. Segundo elemento, essas alternativas, elas devem ser expressas em dinheiro. Então, uma forma que nós temos para tomar a decisão racional é fazer com que as alternativas elas sejam quantificadas. A gente quantifica essas alternativas, a gente coloca em dinheiro. Então, eu preciso ver quanto que essas máquinas que nós estamos analisando, essa situação hipotética, ela vai gerar de benefício, quanto que ela vai gerar de redução de custo. Então, nós vamos colocar dinheiro, nós vamos quantificar. Terceiro elemento, só as diferenças entre alternativas são válidas. Então, eu tenho a máquina da marca A, a máquina da marca B. E eu preciso ver o que é diferente. Só a marca? Eu preciso ver a potência, por exemplo. Eu preciso ver formas de pagamento. Então, eu preciso ver as diferenças. O que elas têm de semelhança, não vamos levar em consideração. Nós vamos ignorar. O que elas têm de diferença, aí sim nós vamos levar em consideração. Quarto elemento, juros sobre o capital devem ser considerados. Eu vou precisar, a empresa vai precisar pagar por essa nova máquina. Ela precisa levar em consideração como que ela vai fazer esse pagamento, como que ela vai efetuar o pagamento, quais são os juros embutidos, a quantidade de parcela. Então, aí nós vamos entrar com a matemática financeira. E um quarto elemento, foco no presente e no futuro. Passado, para a nossa tomada de decisão, só vai nos interessar para nós entendermos a evolução, para nós entendermos como chegamos até aqui. Mas não vai ser levado em consideração o que aconteceu. Então, nós vamos levar em consideração hoje. Qual é o impacto da minha tomada de decisão no tempo presente? Qual é o impacto da minha tomada de decisão no tempo futuro? Então, a nossa tomada de decisão necessariamente vai ser efetuada com base no hoje e no amanhã. Passado, no máximo, para ter acesso aos dados, no máximo para ter acesso à evolução histórica, porque o passado fica no passado, já passou. Então, sempre quando você for levar em consideração
As alternativas, elas precisam ter esses 5 elementos, elas precisam estar apresentadas nesses 5 elementos. Para a tomada de decisão, também é preciso que o tomador de decisão, no caso você, crie alguns critérios. Quais são esses critérios? Esses critérios, eles estão relacionados a 3 dimensões. Nós temos critérios financeiros. Então, critérios de como que vai ser efetuado esse pagamento para essa nossa tomada de decisão, qual é o benefício, qual é a redução de custo que nós teremos. Critérios, dimensões ligadas ao econômico, ao ambiente econômico que a empresa está inserida. Daí que vem a primeira parte da nossa disciplina. E também a critérios imponderáveis, outros critérios que não se encaixam no critério financeiro e econômico. Então, dentro dessas 3 dimensões, você, tomador de decisão, cria critérios. Certamente você está pensando, Andréia, mas como que nós iremos criar critério? Os critérios, eles vão depender muito das alternativas que nós temos. Então, quais são as alternativas que nós temos? Qual é o objetivo da empresa naquele momento? Ela está analisando aquelas opções para quê? Então, critério financeiro e econômico imponderáveis depende muito da sua tomada de decisão. Então, dentro dessas 3 dimensões, você vai criar esses critérios. Eu coloquei essa figura para nós vermos um esquema de tomada de decisão. Então, o primeiro ponto, aqui em cima, a primeira etapa, problemas identificados, objetivos definidos. Então, o primeiro ponto é, eu preciso ter um problema, ou eu preciso ter uma necessidade. E eu tendo um problema, eu tendo uma necessidade, aí sim eu posso começar a pensar numa tomada de decisão. Se eu não tenho necessidades, se eu não tenho problemas, eu não vou ter que tomar decisão nenhuma. Então, apareceu um problema. Você, tomador de decisão, vai formular um objetivo em cima do problema que surgiu. Então, por exemplo, trocar uma máquina para reduzir os custos de produção de um determinado produto, de um tecido, uma roupa, por exemplo, em 20%. Então, eu tenho uma necessidade, redução do custo. Qual é o objetivo? Redução de 20%. Quanto tempo? Por exemplo, em 1 ano. Então, o nosso objetivo, ele precisa ser palpável. O nosso objetivo precisa estar sendo apresentado dados, informações. Então, a gente precisa estar ali. Tempo, valor ou porcentagem. Aí nós vamos começar a nossa caminhada. Na sequência, eu vou pesquisar por alternativas. Então, eu vou ter alternativa 1 e eu vou ter a alternativa 2. Alternativa 1, um novo equipamento. Alternativa 2, atualizar o equipamento antigo. Então, olha a minha tomada de decisão. Eu estou tendo um problema com custo, eu quero reduzir o custo da produção de roupas em 20% pelos próximos 12 meses. E eu posso comprar um novo equipamento ou eu posso atualizar o equipamento que eu já tenho. Como que eu vou tomar essa decisão? Eu já tenho as alternativas. Eu passo para a etapa 2. Eu vou fazer a descrição de ambas as opções. Então, eu tenho que colocar vantagens, desvantagens, valores. Nós precisamos colocar o maior número de informações possíveis. Então, eu vou pesquisar tudo que eu posso. Na sequência, nós vamos fazer aqui o fluxo de caixa ao longo de determinado período. O que é o fluxo de caixa?
nós vamos ver na nossa quinta aula que o fluxo de caixa é entrada e saída de dinheiro. Então, eu preciso definir nesses 12 meses que eu estou tendo como objetivo a redução do custo dos 20% na produção de roupas, quanto que eu vou ter de entrada e quanto que eu vou ter de saída. Para isso, eu vou ver a estimativa de renda, esse quadradinho aqui, quadradinho não, esse retângulozinho, né? A estimativa de renda e de custo para esses 12 meses. As estratégias de financiamento, eu vou financiar ou eu vou tirar recurso do capital próprio da empresa. Qual é o custo disso? Qual é o custo de fazer o financiamento? Qual é o custo de retirar o dinheiro do capital da empresa, do patrimônio líquido da empresa? E eu tenho que ver a legislação fiscal para as duas alternativas, já que eu tenho fluxo de caixa diferente para cada alternativa. Já que eu vou ter uma estratégia de financiamento diferente para cada uma das alternativas. A próxima etapa é analisar usando um modelo de engenharia econômica. Então, nós vamos pensar aí, valor do dinheiro no tempo. Então, como que o dinheiro vai se comportar ao longo do tempo? Taxa de juros e medida de valor. Vamos pensar, então, em matemática financeira e nos instrumentais da análise de investimentos. Eu tenho as duas alternativas, vi o fluxo de caixa, vi as características, agora eu vou quantificar o critério. Quando eu quantifico esse critério, nós vamos chegar na avaliação da alternativa 1, avaliação da alternativa 2. Aí sim eu consigo considerar os atributos, já que eu quantifiquei e vou tomar uma decisão. Dentro de tudo que eu considerei na alternativa 1 do novo equipamento e da alternativa 2 da atualização do equipamento antigo, qual é o mais viável economicamente para essa organização? Nesse nosso exemplo fictício, o nosso bonequinho escolheu a alternativa 1. Aí ele vai implementar essa alternativa. Mas podemos também chegar a um ponto de não escolher nenhuma das duas serem viáveis. Vocês vão ver, você vai ver ao longo da nossa disciplina. E para finalizar, eu trouxe um exercício bem ligado à engenharia econômica. Então, um agregado de concreto deve conter ao menos 31% de areia por volume para a composição adequada. Um tipo de material apresenta 25% de areia e 75% de agregado bruto. Esse material é vendido a R$ 3,00 o metro cúbico. Outro tipo, que tem 40% de areia e 60% de agregado bruto, é vendido a R$ 4,40 o metro cúbico. Determine o custo mínimo por metro cúbico da mistura dos dois agregados. Então, o que eu vou tomar a decisão? Eu preciso ter um concreto com 31% de areia. E eu tenho duas opções. E eu posso também misturar essas duas opções. Então, a nossa ideia é encontrar o custo mínimo. Aí sim eu tomo decisão. Para isso, eu vou fazer a seguinte sequência. Primeiro, eu vou considerar X a parcela agregada da fonte de R$ 3,00 o metro cúbico. E eu vou considerar 1 menos X a parcela do agregado da fonte de R$ 4,40 o metro cúbico. Aí eu tenho quantidade de areia necessária. O X é igual a 0,25, quer dizer 25%. Vamos voltar lá para você ver.
eu tenho aqui esse primeiro tipo, 25% de areia. Então, eu considero 0,25. A gente não vai trabalhar com a porcentagem. Vamos trabalhar com o número absoluto. Mais 1 menos x multiplicados por 0,40. Quem é esse 0,40? É o 40% de areia da outra fonte, da fonte que custa R$ 4,40. Isso é igual a 0,31. Quem é o 0,31? 31% que eu preciso que esse agregado de concreto tenha de areia. Aqui. Estamos no enunciado. Depois que eu montei essa equação, a gente vai simplesmente encontrar o x. Então, 0,25x mais 0,40 menos 0,40x é igual a 0,31. Isolando o x, chegamos aqui a 0,60. O que isto significa? Significa que os agregados do primeiro tipo, de R$ 3,00 o metro cúbico, conterão 60%. Então, será contido, na realidade, em 60% do total. Consequentemente, eu tenho 40% do agregado do tipo 2, do tipo de R$ 4,40. Terminou por aí? Não. Por aí eu só vi quanto que eu preciso utilizar do agregado do tipo 1, da fonte 1, e o agregado do tipo 2. Agora eu preciso encontrar o custo mínimo. Para encontrar o custo mínimo, eu vou substituir o x. Então, 0,60, que é o 60% que eu preciso do agregado 1, multiplicado por R$ 3,00, que é o valor desse agregado, mais 0,40, que é o quanto vou precisar do agregado do tipo 2, multiplicados por 4,40, que é o valor do metro cúbico do agregado do tipo 2. Fazendo as nossas contas, nós chegamos a R$ 3,56 o metro cúbico. Portanto, o custo mínimo para eu ter esse agregado de concreto dentro das características que foram solicitadas será de R$ 3,56 o metro cúbico. Então, como você viu, nós podemos tomar uma decisão. A nossa decisão aqui foi qual é a porcentagem de cada uma das fontes de agregados que nós temos disponível que vão formar um custo mínimo. Nós vamos encontrar esse custo mínimo. Tudo bem? Na próxima aula, nós vamos trabalhar com a unidade 3, microeconomia. Então, nós vimos todo o iniciozinho da nossa tomada de decisão. Sempre pense na tomada de decisão racional. Siga aqueles passozinhos que eu mostrei para você lá naquela figura que você vai começar a tomar decisões relacionadas à engenharia econômica. Eu finalizo por aqui. Nos encontramos na nossa live segunda-feira, 8h40 da noite. Anote todas as tuas dúvidas para a gente conversar e tirar todas as dúvidas sobre a aula de hoje. Tudo bem? Muito obrigada pela companhia. Até segunda-feira, hein? Um abraço.